Meus irmãos, o Salmo 133 diz o seguinte: "O quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." Irmãos, se nós queremos alcançar bênção, sucesso, paz na alma, alegria, gozo, é cumprir esta palavra. O quão bom, quão suave, suavidade. O quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união, suavidade. Você já observou uma máquina quando está bem lubrificada? O barulho dela é suave, é tolerável aos ouvidos. Se você estiver empurrando um carrinho e ele estiver seco, não estiver lubrificado, ele faz um barulho muito estranho e cansa os ouvidos. Mas quando ele está bem lubrificado, dá suavidade. O quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união, não dando atrito, porque quando não está lubrificado, dá atrito. E dando atrito, começa a ferir uma parte, ferindo a outra. Assim é o irmão, é os irmãos, quando não exercita a paz, a união. Começa a dar atrito um com o outro. Tudo que fala, fica revoltado, alguém já revolta, porque as palavras passam a parecer agressiva ou ser agressiva. A verdade é que falta lubrificação. E a lubrificação na vida de uma pessoa só vem através do Espírito Santo do Senhor. Se uma pessoa perde os lubrificantes do joelho, o joelho começa a doer. Você começa a andar mancando porque faltou lubrificante. O Espírito Santo que lubrifica a vida dos crentes, dos que servem a Deus, para que eles começam a sentir suavidade. Tudo que o irmão falar fica gostoso. Oi, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Mas quando os irmãos começam a perder a unção, ou seja, a lubrificação do Espírito na vida, começa a dar atrito. Um machucar o outro, um ferir o outro, e fica sendo comum. Porque esta, irmãos e irmãs, é um ato que prejudica o crescimento da igreja e o crescimento da vida espiritual de cada um. O diabo sabe disso, porque por isso que ele coloca na nossa frente, coisas que faz afastar o Espírito Santo. E uma vez afastando o Espírito Santo, você não tem esta unção, nem esta suavidade. O óleo que era derramado na cabeça de Arão, na hora que colocava sobre a cabeça, ele descia. Vinha na barba e depois ligava a roupa, a orla dos vestidos. Isso significa comunhão. Ligando a cabeça, a barba, então a cabeça é Cristo, a barba seja nós, e o corpo é a igreja. Então, neste momento que desce a unção do Espírito, que desce a barba chegando a nós, e que desce a orla do vestido, uniu cabeça, membros e corpo. Então tornou-se um só corpo. Por isso que a palavra de Deus fala sobre a Santa Ceia, que nós, quando participamos da Santa Ceia, estamos tornando um só corpo. Assim como a palavra diz que o homem e a mulher casados, os casados
formam um só corpo, assim também a igreja é um corpo. E são muitos membros, e esses membros precisam ter suavidade, porque se não tiver suavidade, a junta começa a doer, né? Não começa a ter movimento, começa a sentir dor, né? E por isso que eu digo para vocês, irmãos, vale para mim também, vamos manter a comunhão, a suavidade, buscar do Espírito. Salmo 133, oh quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce a barba de Arão. Oh irmãos, que desce a barba e que desce até a orla do seu vestido. Que esta unção do Espírito Santo seja sobre sua vida e que você passe a ter suavidade. Tendo suavidade, você não fala mal do seu irmão. O diabo gosta quando você fala mal do seu irmão, do seu pastor, do missionário da igreja. Quando você critica a doutrina da igreja, o diabo gosta disso. Você não quer trabalhar para dois senhores, né? Jesus disse que não pode servir a dois senhores, porque um é de aborrecer. Como Deus não aceita sociedade com o diabo nem pode ter sociedade com Deus não, viu? Ele entra, invade e pega você lá. Mas Deus não aceita sociedade com o diabo. Neste momento que nós começamos a criticar uns aos outros, nós começamos a perder esta suavidade, este amor uns pelos outros, e o diabo gosta de tirar isso. Quando você perde essa suavidade, o diabo começa a ter vitória. Quando o diabo começa a ter vitória, sua vida começa a ser um desastre. Tudo passa a ser desastroso. Aí você vê erro em todo mundo. Você critica o irmão que canta na igreja, Deus está recebendo, mas você não. Você não está recebendo. Vamos, irmãos, ter suavidade. Não fala mal, diz a palavra do rei, nem debaixo da sua cama. Não fala mal do povo de Deus. Não fala mal do povo do Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo é o rei. Quando você fala mal dos seus súditos, você está falando mal da lei. Diz a Bíblia que aquele que fala mal do seu irmão fala mal da lei. E já não é observador da lei, mas é juiz. Seja você um crente com suavidade do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Inscreva nesse canal, irmão, compartilhe esse vídeo com várias pessoas, pede para inscrever nesse canal e sempre você vai ter uma palavra, não de exortação, mas uma palavra de despertamento, alguns momentos de consolação, porque Deus neste dia quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Nós queremos entrar o ano de 2024 com suavidade na alma, suavidade de espírito, suavidade uns para com os outros, suavidade uma igreja para com a outra. Não sei por que a igreja fica uma contra a outra, meus irmãos. Diz a palavra, já é tempo que começa o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, pensa bem, meu irmão, começando o juízo pela casa de Deus, o que acontecerá com as demais criaturas? Você não vai, eu não vou ganhar alma para Jesus, porque a criatura vai ficar escandalizada. Eu conheci um homem que dizia assim, desculpa, seu Sebastião, eu não conheço o senhor muito bem, mas assim, nos primeiros dias que a gente conversou, né? Ele disse, mas o jeito que eu vejo os crentes por aí, eu prefiro ficar do jeito que estou. Porque ficar lá para enganar, aqui eu assumo que eu sou errado e pronto. Difícil, né? Já pensou? Ele ouviu crente falando do outro, igreja falando uma da outra. Isso é impressionante. Uma certa feita, o pastor, presidente do ministério que eu pertencia, ele tinha um programa de rádio, numa rádio, e lá já tinha um outro ministério, vamos dizer assim, a católica estava lá. E aí o padre criticava o pastor, a doutrina do pastor, criticava o programa. Aí quando venceu o contrato do padre, aí foi para renovar, o dono da emissora disse para ele, não vou renovar seu contrato e nem do outro, seu companheiro que está aí. Mas por quê, moço? Eu pensei que isso ia ser uma coisa mais suave.
mas vocês criticam um dos outros. Se vocês falam um dos outros, vocês podem difamar a minha emissora. Daqui a pouco ninguém quer ouvir mais nada. Então, o contrato está vencido, venceu. Não tem mais contrato. E quando o outro venceu o prazo do outro, disse: desculpa, o senhor nunca falou mal do outro, mas eu falei com ele que todos iam sair, agora eu não quero mais evangélico na minha rádio. Irmãos, isso é um absurdo. Isso foi uma coisa que depois eles puseram na rádio, aquilo o que foi conversado foi gravado, e aquilo é um absurdo. Já pensou o cristão que tem que dar bom testemunho, dando mau testemunho, falando mal um dos outros? Se o irmão não pôde te atender a sua necessidade do jeito que você queria, continua firme, porque não é ele que vai fazer.